A proposta da nossa reflexão na noite de hoje gira em torno da promessa que Jesus houvera feito para nós de que enviaria um outro Consolador quando ele estivesse ausente. E tudo começa quando ele percebe que o martírio do Gólgota estava prestes a acontecer. A sua morte traria aos seus discípulos somente luto e desolação. Então ele sabia que ele precisava alentar o coração daqueles discípulos, que ele precisava fortalecer o ânimo dos discípulos para que eles pudessem levar adiante a tarefa que estava mal começando, que era a da evangelização da humanidade, levar o evangelho a todas as gentes. E eles precisavam de ser alentados, de ser fortalecidos, porque eram como árvores tênues, árvores fracas, com caule ainda nascente, e se eles não tivessem alguém que pudesse consolá-los, que pudesse fortalecê-los, talvez eles não suportariam o peso da carga que era levar o Evangelho de Jesus às gentes. Então Jesus, confortando os discípulos, falando aos discípulos, conversando com eles fraternalmente, ele assume dois tipos de fala. Na conversa dele, ele fala aos discípulos de duas maneiras. Primeiro, ele fala como um pai que está morrendo e que precisa alentar os filhos, porque sabe que vai ser doloroso. Sabe que eles ficarão desamparados, ficarão órfãos. E isso nós podemos ver no Evangelho de João, lá no capítulo 13 e 14, quando ele narra esse encontro com os discípulos. E em seguida, ele assume uma outra postura, ele assume um outro tipo de fala, num tom mais elevado, como um senhor que está morrendo, mas que agora fala aos seus discípulos, fala aos seus servos, fala aos seus representantes. Ele fala com os discípulos de uma maneira diferente. E isso nós podemos ver nos capítulos 15 e 16 também do Evangelho de João. Ali ele dá as diretrizes aos discípulos do que é que eles deveriam fazer. Então Jesus, que conhecia os discípulos profundamente, conhecia-os mais do que eles mesmos se conheciam, ele começa a sua conversa usando um tom quase infantil, como alguém que tem que dar uma notícia aos seus filhos e que sabe que essa notícia vai doer muito, sabe que ele também precisava amenizar essa dor que essa notícia traria, né? Então ele se dirige aos discípulos como um filho, expressando todo o carinho que ele tinha por eles e principalmente com muita compaixão da fraqueza deles. Eram discípulos de Jesus, mas não eram espíritos perfeitos. Eram espíritos que traziam ainda dentro deles as suas necessidades, as suas dificuldades, e que deveriam lutar com isso para poder prosseguir no caminho que eles mesmos houvera escolhido.
Então, de uma forma delicada, de uma forma indireta, ele dá a notícia para eles, né, para os discípulos, que ele iria por um caminho que os discípulos não poderiam seguir. Os discípulos não poderiam estar juntos. Então, nós vamos ver lá na narrativa de João, ele dizendo que Jesus falou assim: vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os discípulos indagaram, né, onde a gente vê também lá no Evangelho uma continuação dessa conversa, quando os discípulos perguntam a ele: para onde vai, Senhor, que nós não poderemos te seguir? E Jesus responde a eles: vinde e vede. Mas Jesus fala para eles que eles estarão sozinhos e que para onde ele vai, eles não poderiam ir. Os discípulos então se assustaram, ficaram muito confusos e apreensivos com o que haveria de acontecer. Ao mesmo tempo que a curiosidade lhes comia a alma: para onde é que o mestre vai? Então, após esse aconchego breve e simples, né, aos corações dos discípulos, Jesus prossegue conversando com eles e dá a eles a primeira palavra de consolo de 3 palavras que ele iria falar para eles. 3 orientações que ele iria dar para eles. Então, a sua primeira palavra de consolo foi o seguinte: que eles deveriam amar uns aos outros na sua ausência. E se nós pensarmos bem a respeito dessa orientação de Jesus, nós vamos ver que é muito pertinente que seja assim, que seja essa a primeira palavra que Jesus dá a eles, porque não há consolo maior, não há ajuda maior, força maior, do que na hora do desespero, na hora da dificuldade, nós temos o consolo e o apoio daqueles a quem amamos e que nos amam. Então os discípulos haveriam de ficar só e sentiriam a falta dele. Por isso Jesus disse: amem-se uns aos outros na minha ausência, para que eles se fortalecessem uns aos outros no trabalho que viria. Em seguida, ele dá o segundo conselho, a segunda palavra, né, de consolo aos discípulos, e dessa vez ele faz uma exortação à fé. E conforme nós sabemos, a fé é um composto de 3 características. É um somatório de 3 condições que nós devemos cultivar dentro de nós para que nós tenhamos fé. A primeira é a confiança em Deus, confiar em Deus. A segunda condição é confiar em si mesmo. E a terceira, confiar na vida. A partir do momento que nós conseguimos desenvolver essas condições dentro de nós, então nós teremos construído a nossa fé. Nós teremos confiança em Deus. Então, na segunda palavra de Jesus de consolo aos discípulos, Jesus disse assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Nós conhecemos a história dos discípulos e sabemos de todas as dificuldades que eles tiveram na divulgação do cristianismo, toda a perseguição que eles sofreram, todos os problemas, os embates que eles tiveram que enfrentar. E Jesus fala então para eles: não se turbe o teu coração, não se afobem, não tenham medo, creiam em Deus,
creiam também em mim. Em seguida, Jesus passa a dar aos discípulos a terceira palavra de conforto, a terceira orientação, e que é a mais importante de todas as orientações que Jesus houvera dado para eles. Porque nessa orientação está o pensamento do Cristo, está o pensamento principal, né, que é a promessa de outro Consolador. Consolador que seria o seu alter ego, né, que tomaria o lugar dele e faria os enlutados se sentirem como se ele ainda estivesse junto deles, como se eles ainda estivessem na companhia deles no dia a dia. Então, João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, ele narra da seguinte maneira essa passagem de Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Atentemos para essas duas palavras que Jesus fala, para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer, quando ele fala que enviará outro Consolador e que o Espírito de verdade, ou esse outro Consolador, estaria eternamente conosco. Mas quanto a vós, continuou ele, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. A partir dessa promessa de Jesus, de que pediria ao Pai que ele enviasse um outro Consolador, o tempo passa. E passaram-se 1857 anos, quando então a promessa de Jesus se concretiza, se realiza. Porque em 18 de abril de 1857, a promessa de Jesus se cumpre com Kardec trazendo à luz o Livro dos Espíritos, né? A base fundamental do Paracleto, a base fundamental do Consolador que ele houvera prometido, o Espiritismo. Então, fazendo uma análise a respeito, né, da narrativa de João, uma análise detalhada, na obra A Gênese, capítulo 1, no item 26, Kardec ele faz uma série de considerações a respeito do Consolador prometido, mostrando que é a doutrina espírita esse Consolador, e trazendo para nós as características que a doutrina espírita revela e que são as características que Jesus, de quando Jesus falava do porvir da humanidade, quando ele falava na última ceia a respeito do futuro da humanidade. E isso está exarado no Evangelho de João, né? Então Kardec fala que essa passagem de Jesus, essa narrativa de Jesus, talvez seja o momento em que Jesus foi mais claro, o momento em que ele foi mais explícito para falar conosco, para falar com a humanidade, né? Ele dizendo que não nos deixaria órfãos e que voltaria para nós, e que tudo o que ele havia ensinado, no momento aprazado, as coisas iriam acontecer, né? Então, ele diz
que mandaria outro Consolador para ensinar aquilo que ele não houvera ensinado e fazer relembrar aquilo que ele disse, né? Porque naquele momento ele não poderia falar. Nós talvez não suportaríamos, não estávamos naquele instante preparados para escutar tudo aquilo que ele teria para dizer. E esse outro Consolador, diz ele, é que nos guiaria e nos faria relembrar toda a sua passagem aqui pela terra quando esteve junto de nós. Então é muito interessante nós atentarmos que se ele fala que viria outro Consolador, quer dizer, um segundo Consolador, isso significa dizer que o primeiro já havia vindo. Então, que era ele, Jesus, o Messias, esse Consolador que viera em primeiro lugar. E ele afirmava que o seu objetivo, o objetivo do Consolador que viria, né, era fazer esse vínculo da mensagem de Jesus conosco. Era fazer esse vínculo conosco com o seu Evangelho, né? E resgatá-lo, trazendo um novo sopro de vida. E a proposta da doutrina espírita qual que é? Reviver o Evangelho de Jesus na sua condição pura, nas suas bases puras, conforme ele havia ensinado. Então é por isso que nós, sempre que ouvimos a mensagem dos bons espíritos, nós vemos os espíritos fazerem referência ao espiritismo como sendo o Evangelho redivivo, como sendo o Evangelho de volta. E era exatamente isso que Jesus estava prometendo, que o outro Consolador traria de volta o seu Evangelho na sua expressão mais pura. Mas aí nós ficamos pensando, quando Jesus falou aos apóstolos que ele enviaria um outro Consolador, ele estava falando à humanidade, ele não estava falando aos espíritas, mesmo porque a doutrina espírita não existia nessa época. Então ele estava falando à humanidade. E nós aprendemos que o Consolador prometido é o Espiritismo. Aí a gente pergunta, como é que fica aquelas pessoas que estão fora da religião espírita, que não conhecem o Espiritismo, que nunca ouviram falar do Espiritismo? Como é que fica a relação dessas pessoas com o Consolador? Se o Consolador é o Espiritismo, quem não está no Espiritismo, como é que vai ficar? E os Espíritos então esclarecem que não é a religião espírita, não é o Espiritismo enquanto movimento religioso que é o Consolador prometido. Kardec, ele faz uma série de reflexões lá no item 26, capítulo 1 do livro A Gênese, e no item 42 ele vai concluir que o Consolador são as verdades proclamadas pelo Espiritismo. São aquelas verdades que o Espiritismo propaga, propõe. Esse é o Consolador prometido por Jesus. Não é o Espiritismo enquanto movimento religioso. Não é Espiritismo como uma forma de religião. Mas são as verdades propagadas pelo Espiritismo. Como, por exemplo, a reencarnação, a imortalidade da alma, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados,
o fenômeno da comunicação mediúnica, o fenômeno da comunicação com os mortos, conversar com eles, estar perto deles, tudo isso é muito consolador. Tudo isso consola a nossa alma. E são essas verdades que são trazidas, essas informações que são trazidas pela doutrina espírita. Então, aí está o Consolador prometido, né? Então, o Consolador é aquele que ensina que, principalmente, né, a vida continua, que nós não nos separamos das pessoas a quem amamos, e aqueles que nos amam também não estão separados de nós. Tudo isso trazido pela doutrina espírita. Aí está o Consolador. Jesus, no Sermão da Montanha, ele havia dito: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode ser feliz sem saber por que sofre? Sem saber quais são os motivos das suas dores? Porque muitas delas nós não conhecemos as causas. Então, a consolação está exatamente aí. Mostrar para nós que se a causa do nosso sofrimento não está na vida presente, com certeza ela está na vida passada. Ela está em outras existências que já tivemos e que nós deixamos passar, que nós resvalamos no erro, né? Então, aí está a consolação que o Espiritismo traz. Então, nós, continuando, né, a estudar a Gênese, nós vamos encontrar Kardec, agora lá no capítulo 17, trazendo outras importantes considerações a respeito desse Consolador, ampliando o nosso entendimento a respeito do Consolador. E por que os Espíritos apresentam o Espiritismo como sendo o Consolador? Kardec indaga por que os Espíritos trazem a afirmação de que o Espiritismo é o Consolador prometido. E analisa também, da mesma maneira, o anúncio do Mestre, né, evidenciando que o Consolador não seria um indivíduo, e tampouco seria um espírito. Quando ele diz assim, agora nós encontramos essas anotações na Gênese, item 35 do capítulo 17. Kardec analisa esse relato de João e ali está descrito: se me amais, João anotando Jesus, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele, o Pai, vos enviará o Paracleto, em um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Então, se Jesus disse que esse outro Consolador ficaria conosco eternamente, essa revelação não poderia estar em uma pessoa, porque uma pessoa não pode ficar eternamente conosco. Tampouco um espírito pode ficar conosco eternamente. Ele passa por sucessivas reencarnações, trabalhos, ele não tem como ficar eternamente conosco. Então, não poderia ser na pessoa nem de um homem, nem de um espírito, né? Esse Consolador que ficará eternamente conosco só poderia ser uma doutrina, uma verdade, né? Uma verdade que expressasse verdadeiramente a lei de Deus,
uma verdade que fosse imutável como a lei de Deus, né? E ela fica eternamente conosco, porque depois que nós aprendemos a respeito da lei de Deus, depois que nós estamos conscientes da lei de Deus e que vivemos a lei de Deus, ela nunca mais sai de dentro de nós. Nós não perdemos mais essas informações e esse aprendizado. E ainda, né, na Gênesis, no capítulo 1, Kardec faz uma interessante interrogação a respeito dessa questão dos consoladores. Ele faz a seguinte pergunta: por que chama ele, Jesus, né, de Consolador o novo Messias? Messias aqui no sentido de enviado, né? Então aí Jesus fala assim: e pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o Paracleto. O Paracleto é uma palavra que é originária da língua grega, aonde para quer dizer junto, daí paralelas, né? Para, juntos, e kletos, chamar. Então, Paracleto é aquele que foi chamado para estar junto. Então, é um consolador, é um confortador. E a gente vai, então, né, se perguntando por que Jesus nomeia essa doutrina, o que nós entendemos ser o Espiritismo, por que ele nomeia de Consolador? Por que ele disse que ele seria um Consolador? E Kardec reflete, então, que esse nome é claro, sem ambiguidades, e encerra uma revelação. Ela encerra um universo de reflexões que nós devemos fazer para a gente entender qual é a finalidade da mensagem de Jesus. Qual é a finalidade dessa mensagem na nossa vida? Como é que essa mensagem atua na nossa vida? O que ela representa na nossa vida? E Kardec continua: assim ele, Jesus, né, previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implicaria a insuficiência daquela doutrina que eles achariam na crença que iam fundar. Então, naquele cristianismo que estava nascendo e que eles iriam difundir, Jesus sabia que ele precisaria de ser reforçado, que se ele continuasse somente naquilo que ele disse, ele seria defasado, ele seria adulterado, né? Então Kardec aí nessa análise dele, ele está dizendo que Jesus sabia que à medida que o tempo fosse passando, enxertos, modificações iriam ser introduzidas na doutrina dele, nos ensinamentos dele. E foi o que aconteceu, né? Se nós pegarmos as mais diversas traduções do Evangelho, nós vamos ver coisas completamente diferentes, sentidos adulterados, inserção de pensamentos próprios, né, do próprio homem, naquilo que Jesus ensinou. Então, afastou a pureza dos ensinamentos de Jesus, né, daquilo que ele havia ensinado. Essa mensagem foi afastada de nós. Nós nos afastamos dessa mensagem, né? Então, quando nós adulteramos essa mensagem de Jesus, o que nós fizemos? Colocamos o Cristo e Deus longe de nós. Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas sentem
Deus e o Cristo muito longe. Há pessoas que não têm força nem para orar, porque não acredita que suas orações serão atendidas. Não acredita na sua capacidade de se relacionar com a mensagem divina, com as bênçãos divinas. E acaba pedindo para que outras pessoas socorram, acaba pedindo que outras pessoas orem para ele, por ele, porque não acredita que ele possa fazer isso, que Deus possa ouvi-lo. Então, isso acontecer, com isso, nós transformamos um Deus de amor, um Deus de paz que Jesus trouxe para nós transformamos num Deus vingativo, num Deus punitivo. Nós criamos penas eternas, o inferno. O que isso fez com os nossos entes amados? Afastou-os de nós. Levou para longe aqueles que nós amamos. Quando nós passamos a acreditar que não temos mais condições de nos relacionar com aqueles que partiram para o plano espiritual. Então, nós nos afastamos da mensagem consoladora do Cristo. E Jesus disse assim: mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que Jesus está dizendo com isso? O que ele quis dizer com isso? Kardec diz que ele está dizendo que mais tarde viria aquele que teria como missão restabelecer e ampliar o antigo entendimento, proposta da doutrina espírita, o resgate do Evangelho na sua pureza, mostrando agora de fato Deus na sua grandeza e na sua magnitude, que essa é a proposta do Espiritismo, mostrar Deus tal qual Jesus nos ensinou que Ele era, e que ainda muitas vezes não temos condição de perceber. Então, dessa forma, o Espiritismo, com o avanço da ciência, conforme a gente pode ver nos dias de hoje, nos possibilita entender as verdades que Jesus dizia naquela época, a que ele estava se referindo. E a doutrina, através dos Espíritos, complementa ainda mais, trazendo outras informações, da questão moral e espiritual, que hoje, com a ciência, conforme nós temos, há uma possibilidade de nós entendermos. Então, essa lição de Jesus na época dele não se harmonizava com o conhecimento que eles tinham, antes das descobertas científicas. E nós vamos ver também na Revista Espírita de fevereiro de 1868 um artigo que o espírito São Luís ele escreveu fazendo uma análise do livro A Gênese. Ele faz uma explicação a respeito da doutrina espírita, de um entendimento maior, a evolução da função do Espiritismo em nossa vida. Ele diz assim: o Espiritismo entra atualmente em uma nova fase. Ao atributo de consolador alia-se o de instrutor e diretor do espírito, em ciência, em filosofia, como em moralidade. Então, o Espiritismo não é só mais o consolador, ele é o instrutor, ele é o emulador para que continuemos caminhando, para que demos passo para frente, para que nós nos reencontremos. Então, isso significa, talvez,
que se o Espiritismo fosse, diz Kardec, somente o consolador, vamos dizer que ele não entraria em outras questões, conforme ele entra, mas ele somente seria o consolador, a função dele seria somente consolar. Kardec diz que se fosse assim, nós poderíamos ficar estagnados, parados, nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades, tropeçando nas mesmas pedras. Nós não caminharíamos, porque estaríamos eternamente esperando pelo consolo. E quando nós buscássemos a doutrina espírita, viríamos atrás dela somente pelo consolo, mas não da emulação para a transformação, para a modificação interior, né? E Kardec ainda diz: mas o Espiritismo é também o instrutor, não apenas aquele que consola, mas também aquele que estimula, que conduz, que nos impele a avançar pelo conhecimento que nos traz, pelo horizonte que nos abre. E Kardec diz assim, os Espíritos dizem assim, que é uma importante um importante alerta para nós, para todos nós, enquanto humanidade, principalmente para nós espíritas, e mais principalmente ainda para aqueles que somos candidatos ao trabalho com Jesus na seara espírita. Os Espíritos dizem assim: podemos concluir então que precisamos atentar para a nossa relação com o Espiritismo, com o Consolador. Busquemos neles, sim, o conforto, o amparo, mas se estivermos muito tranquilos, se a nossa paz não for uma paz que, em certo sentido, nos inquieta, que nos impele a renovar, que nos tira da acomodação, cuidado, é sinal de perigo. Porque nós precisamos entender ser o Espiritismo esse que nos convida a avançar, que nos convida a caminhar. Então a nossa relação com a doutrina espírita não pode ser aquela de quem somente vem buscar. É claro que vimos buscar quando necessitamos. E aqui nós encontramos o nosso porto seguro. Aqui nós encontramos a paz que precisamos. Mas é preciso, a partir daí, que nós passemos a ser também aquele que promove, aquele que doa, aquele que vem não para buscar, mas para doar. E o Espírito disse assim, que os pregadores, que uma boa pregação é aquela que conforta os aflitos e aflige os confortáveis. Essa é nossa relação com o Consolador em nossa vida, que ao mesmo tempo que conforta os aflitos, aflige os que estivermos confortáveis demais em nossas velhas acomodações. A semana retrasada, um diretor da Federação Espírita Brasileira, ele dizia que nós estamos vivendo o momento mais importante de nossa encarnação. Que talvez de todas as encarnações que já tivemos, essa talvez seja a mais importante pelo momento em que estamos vivendo. Então, meus irmãos, é preciso que nós pensemos, é preciso que nós analisemos, é preciso que nós meditemos. Jesus prometeu que mandaria um outro Consolador. Imagine
o que foi viver no tempo de Jesus, ao lado de Jesus, a possibilidade de caminhar junto com Ele. Mas Ele diz que mandaria um outro Consolador. E nós precisamos acordar para perceber que esse Consolador está aqui. Nós estamos nos relacionando com esse Consolador. Nós estamos caminhando em meio a esse Consolador. É a promessa do Cristo se fazendo verdade. É a promessa do Cristo que nós estamos vivendo. Nós não podemos perder tempo. Não podemos perder essa oportunidade. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele fala de um momento em que ele encontrou com Jesus. Ele procurava por Jesus, mas não tinha coragem de chegar até ele. Então, por um momento, Jesus cruzou com ele. Segundo o benfeitor espiritual, foi um momento de menos de 1 minuto. E ele está há 2000 anos trabalhando para recuperar esse momento que ele perdeu, nas palavras dele. Então é muito importante que nós pensemos o momento em que estamos vivendo, para que nós tomemos a nossa decisão, a nossa resolução. E essa é a finalidade do Espiritismo enquanto Consolador prometido. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde sempre em paz.